Tentativa de golpe na Bolívia e a urgência de afastar militares da política. Vem comigo. Antes de seguir, gostaria de pedir seu like nesse vídeo e sua inscrição nesse canal. Peço também, caso você possa e queira, sua contribuição clicando no botão Valeu ou se tornando membro aqui do blog do Cadu Amaral, clicando no botão Seja Membro. Os membros do blog do Cadu Amaral têm acesso a conteúdos exclusivos e assim você ajuda mais no espaço de luta contra o fascismo à brasileira. Ao final do vídeo, deixe seu comentário, concorde, discorde ou complemente. Mas sempre se lembre que só não vale xingar nem falar também do povo. Lembrando que se você é de Alagoas, você pode assistir ao blog do Cadu Amaral na TV Com Marcel, canal 12 da NET. Sempre aos domingos, ao 12h45. Se você não é de Alagoas, você pode assistir a TV Com no link que está na descrição desse vídeo. Obrigado. Quinta-feira, 27 de junho. São agora 6h30 da manhã. E na véspera, na quarta-feira, 26 de junho, o mundo assistiu a uma tentativa de golpe de Estado na Bolívia. Tudo comandado pelo general Juan Zuniga, enfim. Ele mobilizou tropas e foi até o Palácio de Quemado, em La Paz, sede do governo boliviano, para tentar arrancar à força do poder o presidente Luiz Arce, do mesmo partido do Evo Morales, o MAS. Arce saiu da sede do governo, encarou o general, que recuou, e horas depois o general Zuniga foi preso e o Arce trocou lá o comando das Forças Armadas. Ao ser preso, o general Zuniga declarou ao portal LDB que tudo foi combinado com Luiz Arce, todo o circo lá, tentativa de golpe, para aumentar a popularidade do presidente. Em 2025, a Bolívia passará por eleições presidenciais. A fala do Zuniga até poderia ser verdade, especialmente pelo histórico latino-americano de teatro político. No Brasil, por exemplo, médicos tiraram fotos ao lado de Tancredo Neves poucos dias antes do Tancredo falecer, afirmando publicamente que o então presidente eleito estava bem de saúde. Tinha o medo de que, se o Tancredo não tomasse posse, os militares tomariam de volta a ditadura, né? Tomariam de volta o poder, dariam um outro golpe. Então os médicos cercaram o Tancredo ali, sentado ali e tal. Tiraram uma foto para dizer que ele estava bem, mas ele morreu. Tancredo Neves, na verdade, sequer chegou a tomar posse como presidente da República, tendo o vice, José Sarney, já tomado posse imediato. Inclusive, isso foi um remendo, porque o Sarney não era vice-presidente da República, porque não tinha tomado posse ainda. O correto seria haver novas eleições, mas naquele contexto foi a solução ali para evitar maiores turbulências, coisa que vale. O Brasil saía da ditadura civil-militar midiática de 1964, né, depois de 21 anos de ditadura, enfim. Décadas antes, o Jânio Quadros renunciou à presidência do país, alegando que forças ocultas o estariam impedindo de governar. Jânio esperava que o povo colocasse de volta no governo. Ele fez uma encenação, ele não queria renunciar ao governo, ou ao menos disse que não queria renunciar ao governo. Depois aí não quiseram deixar o João Goulart assumir, João Goulart era o vice, naquele tempo o presidente e o vice eram eleitos separados, aí tentaram criar um parlamentarismo, depois voltou ao presidencialismo, as coisas foram se desdobrando até o golpe de 1964. Mas voltando à Bolívia, para depois voltar à situação brasileira. Se tudo foi combinado com Luiz Arce, como afirmou o Zuniga esperava que a parte da sua prisão não estaria em cena, a encenação não culminaria na prisão do golpista. Será mesmo que ele acreditava nisso se tudo foi combinado? Isso não faz o menor sentido. Se fosse para ser combinado, o Zuniga não abriria o bico agora, no ato da prisão, porque faz parte da cena, do jogo de cena. E ele, general, e as forças armadas do mundo inteiro são assim, e provavelmente ele vai para a prisão militar e tal. E entendam, o ambiente de quartel é um ambiente que os militares passaram a vida inteira. Eles podem até gostar dos queijos e vinhos, gostar de passear, gostar de farra, gostar de sair fazendo corre nu em praia de nudismo, eles podem gostar disso tudo.
Mas o ambiente de quartel, estando preso ou não, faz parte da vida deles, não muda nada. E ele, com a patente alta, ele, até por questões subjetivas, evidentemente, vai dar ordem em quem vai estar tomando conta dele ali. Enfim, não faz sentido, é isso que eu estou dizendo, não faz sentido a figura publicamente ligada a uma tentativa de golpe ser tirada do cargo depois de tudo ser desmobilizado e essa figura aí, o líder do golpe, voltar para casa para assistir Netflix. A fala de Zuniga é muito mais para dar aquela manter ou dar aquela mobilizada na extrema direita boliviana e até sul-americana, latino-americana, especialmente as de língua espanhola, né, que tem mais relação. O brasileiro finge que não é latino-americano. No Brasil, mas mesmo assim no Brasil, vários patriotários comemoraram o golpe na Bolívia, inclusive os patriotários com mandato parlamentar, como o Gustavo Gaia e a Bia Kicis. Passaram essa vergonha. Mas é sempre bom lembrar que toda essa confusão política, a desestabilização política, ela tem interesses internacionais por trás. A Bolívia nacionalizou mais de 2 milhões de toneladas de lítio. O Zuniga também fez parte de um grupo dentro das Forças Armadas ali que armaram o golpe contra o Evo Morales em 2019. A confusão criada obrigou o Evo Morales a renunciar. Militares também estiveram, agora indo para outro vizinho latino-americano, não vizinho do fronteiriço, evidentemente, mas os militares também estiveram envolvidos num golpe contra Rafael Correa, no Equador, em 2010. Militares estiveram envolvidos no golpe de 2016, aqui no Brasil, contra Dilma Rousseff. Apesar deste golpe de 2016 ter tido áreas de ilegalidade institucional. E agora eu vou me ater somente a de 2016 para cá, ali, esse período recente brasileiro. Porque vou falar de golpe militar no Brasil sem falar de 64 é falar por vento. Né? Mas esse que não parece, o golpe que não parece golpe. Os militares participaram ativamente das manifestações golpistas de 2013. O general Vilas Boas pressionou o Supremo Tribunal Federal para que a corte não desse habeas corpus a Lula em 2018 e assim o petista não disputasse aquela eleição. Foi pelo Twitter, singelo Twitter, escrito pelo seu então ajudante de ordens, Tomás Paiva, que hoje é o general comandante do Exército Brasileiro. Os militares foram cabeça, tronco e membros do governo Bolsonaro. Bolsonaro, que também é militar, também é oficial do Exército. Os militares estão entrando na política brasileira há muito tempo, sempre comendo pelas beiradas, que nem papa, em movimentos de aproximações lentas e sucessivas. Os militares foram ocupando cargos em comissão, civis, em postos que sempre deveriam ter sido ocupados por civis, em tribunais, TSE, tribunais no Brasil inteiro, ministérios, enfim. E esse movimento começou com mais força, precisamos ser francos, ali no segundo governo Dilma. Após o golpe, teve uma leve queda e depois, com a posse do Jair Bolsonaro, um disparo acima nessa ocupação de cargos. Quando Lula assume, ao menos ali aqueles cargos do Palácio do Planalto ali, ele saiu exonerando tal, mas a estrutura está tão montada com os caras dentro que é difícil você sair tirando todo qualquer militar que esteja em espaços da estrutura. Isso eu estou falando só da União. Você bota aí governos estaduais, prefeituras municipais, enfim. Mas desde 2010, militares têm cada vez mais sido eleitos no Brasil, e todos usando as suas patentes, o que é proibido por lei. O Código Militar, enfim, que é lei, inclusive o Estatuto das PMs, aprovado mais recentemente também, não permite que militares usem suas designações hierárquicas, suas patentes, para atividades civis. Não pode usar. Mas o que a gente vê aí é todo mundo está usando, inclusive gente que serviu 3 meses assim no exército ou qualquer coisa que vale e fica usando patente, né? E outro detalhe é que todos os partidos políticos praticamente, têm lançado candidaturas militares. Todos. E militares aqui que eu estou falando aqui agora como candidato, entenda, militar das Forças Armadas, da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar. Se você estiver assistindo esse vídeo pelo YouTube, eu deixei
no comentário fixado um link para um estudo sobre essas candidaturas militares no Brasil em 2022. Mas já saiba, você que está assistindo esse vídeo, que em 2022, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral, militares foram candidatos por 29 dos 32 partidos registrados na Justiça Eleitoral. Isso é mais ou menos 90% do espectro político partidário brasileiro. Dos partidos com representação na Câmara dos Deputados, todos tiveram militares como candidatos. E militares das Forças Armadas foram eleitas por 18 desses partidos, com representação na Câmara dos Deputados. Em São Paulo, cujo governador Tarcísio de Freitas é oficial do Exército, a PM está cada vez mais politizada, inclusive fazendo encontros com áreas de convenção eleitoral e com meta de eleger um vereador nas eleições de 2024 em cada cidade paulista. São Paulo tem 645 municípios, fora o vínculo que a PM tem com a Igreja Universal, e aí não só em São Paulo, mas no Brasil inteiro. Eu fiz comentários sobre esse assunto. Volta a dois ou três vídeos no máximo atrás que você vai ver lá. Mas é evidente depois que isso terminar, não é? Diante disso, diante desse quadro, por que os militares, aí mais Forças Armadas mesmo, dariam um golpe a lá 1964 no Brasil em 2023? Eles apenas inflaram a horda de imbecilizados para frustrá-los depois e se venderem como moderados. Ou melhor dizendo, como se houvesse uma ala golpista e uma ala moderada nas Forças Armadas. E isso serve de legitimação da presença dos militares na atividade política brasileira, que tem que ser, precisa ser civil, nem predominantemente, tem que ser civil. Mas é evidente que se o cavalo passar selado, os militares montam e dão o golpe. Se tem uma coisa que o militar brasileiro, evidentemente não cada militar individualmente, mas como corpo, que o militar brasileiro gosta, é de dar golpe. Mas eles não precisam dar um golpe para ocupar a política brasileira. É isso que eu estou afirmando. Os militares brasileiros estão tomando a política brasileira por dentro. Estão em todas as instituições civis, em todos os níveis de Estado. E eu não estou dizendo que o Bolsonaro não queria ou não tentou dar golpe. Ele é fruto desse tal partido militar. E é difícil que ele não tenha pedido por um golpe ou inflamado a horda de patriotários para colocar, sei lá, o comando das Forças Armadas na parede para que eles adiram à vontade popular. Até acredito que os militares que ungiram, e é sempre bom a gente lembrar, Bolsonaro foi lançado candidato a presidente da República em 2014, mais ou menos 15 dias depois da reeleição de Dilma Rousseff, dentro da sede da Academia Militar das Agulhas Negras, no Rio de Janeiro, então comandada pelo general Tomás Paiva, que foi o ajudante de ordens de Vilas Boas, que fez o tweet em 2018 e que é o atual comandante do Exército brasileiro. Talvez eles esperassem que Bolsonaro não passasse a ter tanta adoração como ele tem hoje, se tornando, a certo ponto, um problema para quem ungiu como candidato. Mas o descarte que estou fazendo com o Bolsonaro é evidente. Vi as delações do Mauro Cid, por exemplo. O pai do Mauro Cid foi tirar foto de uma joia e tirou foto do próprio reflexo. O Cid, eles falam não sei quantos idiomas, são especialistas em segurança cibernética e tal, esse tipo de coisa. E eu já afirmei isso aqui. A gente pode até achar que os militares brasileiros não têm poderio para uma guerra, um confronto direto e tal, mas essa coisa de inteligência, de contranarrativa, isso aí não precisa de grandes recursos, isso eles têm capacidade muita de fazer. E basta contar com os disparos em massa em rede social, com jornalistas sedentos por sedes off de altas cúpulas, de altos padrões de espaços de grandes instituições, para espalhar a sua versão das coisas sem checar porra nenhuma. Desculpe a expressão. Assim como Braga Neto e Augusto Heleno, esses de menor nível também estão sendo descartados pelas Forças Armadas. Até para fazer parte do jogo. Por isso que eu não acredito na fala do Zuniga. Porque o Braga Neto e Augusto Heleno estão calados. Porque faz parte dessa coisa da encenação. No caso do Brasil, os militares jogam com a tensão de golpe eterno para conseguir ocupar espaços políticos, se vendendo como moderados.
os seus, aspas, radicalizados são candidatos, entram pela via eleitoral. E é sempre bom a gente lembrar que Augusto Heleno, Braga Neto, até o Biruliro, eles são todos das tropas especiais, forças especiais, enfim, cujo lema, do Exército Brasileiro, cujo lema é qualquer missão, a qualquer hora, em qualquer lugar, de qualquer maneira. Tirando na verborragia popular, na mesa de bar, estou aí para o que der e vier. É preciso tirar os militares da política. Ou é militar, ou vai para a política. É do trampo de ser militar. Quem escolhe ser militar, abre mão de participar da vida política. Ou os militares saem da vida política brasileira, ou jamais poderemos ser, de fato, uma democracia.